Olá, pessoal, tudo bom? Beleza? Então, vamos lá. Essa aí é a nossa lista, tá? E vamos à correção aí da primeira questão, tá? Dessa nossa lista. Ela fala que o seno quadrado de x mais, né? Aqui tem um sinalzinho de mais 1 mais cosseno de x ao quadrado. E ele pergunta quanto que é isso aí, né? Galera, essa questão aqui, ela vai ficar bem tranquila, né? Porque vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é um produto notável, né? Eu poderia abrir esse produto notável aqui, tá? Seria uma maneira de eu estar resolvendo essa questão aqui, ó. Eu repito aqui o seno ao quadrado de x, e aqui vai ficar ó, o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, é o próprio 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então isso aqui vai ficar 2 vezes cosseno de x mais o cosseno de x ao quadrado, né, que é o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de x. Eu tenho aqui seno quadrado x e cosseno quadrado x. Então, ó, seno quadrado x mais cosseno quadrado x mais 1 mais 2 cosseno de x. Aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, aqui nós vamos ter ó, aquela relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, basta o quê? Eu substituir isso aqui por 1 e vou ficar com 1 mais 1 mais 2 cosseno de x. 1 mais 1, isso aqui é 2 mais 2 cosseno x. Eu posso agora aqui colocar o 2 em evidência e ficar com 2 que multiplica 1 mais cosseno de x. E tem aí, a gente vai ter essa resposta aqui, ó, exatamente aí, ó, na letra B de bola, tá bom? Então, a primeira questão foi feita, letra B. Vamos dar uma olhada na segunda questão. Tá? Está aqui a segunda questão. Ele diz que o seno de x é igual a 2 sobre 3 e que x ele é maior que π sobre 2 e menor que π. E pergunta qual é, então, o valor da tangente de x. Tranquilo? Vamos lá, eu vou escrever para vocês aqui, ó. Então, está aqui, né? Ele disse que o seno de x é igual a 2/3, beleza? E ele quer saber quanto que é a tangente de x. Safo? Ele quer saber quanto que é a tangente de x. Galera, mais uma vez, lançando mão da relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, eu tenho aqui o valor de seno de x. Então, o seno quadrado de x, basta eu elevar, né, os dois lados aqui ó, ao quadrado, que eu vou ter o seno quadrado de x, que vai ser exatamente ó, seno ao quadrado de x vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4 sobre 9. E eu vou substituir aqui. Ó. Então, ó, 4 sobre 9 mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Passo o 4 nonos lá para o outro lado, né? Passo lá para o outro lado, ele subtraindo, então vai ficar 1 menos
4 nonos. O cosseno ao quadrado de x aqui vai ser 9 menos 4 sobre 9. Cosseno ao quadrado de x é 5 sobre 9. Extrai a raiz aqui, você vai ficar aqui, o cosseno de x é raiz de 5, tá? Raiz de 5 sobre 3. O que eu quero é a tangente de x, né? O que eu quero é a tangente de x. Sendo que eu posso dizer que a tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. E o seno de x a gente tinha aqui, né? Ele já tinha dado, é 2/3. Então, a tangente de x vai ser igual a 2/3 vezes o cosseno de x. Vezes não, né? Dividido pelo cosseno de x. Sendo que, como é uma fração aqui, eu vou multiplicar pelo inverso. 3 sobre raiz de 5. Tranquilo? 3 sobre raiz de 5. Simplificando aqui, ó, eu tenho que a tangente de x é 2 sobre raiz de 5. Vamos racionalizar e eu vou ficar com 2 raiz de 5 sobre 5. Agora, vamos prestar atenção em um detalhe. Ele fala que o x ele é maior, né, que π sobre 2 e menor que π. Então, ó, vamos olhar aqui para o ciclo trigonométrico. Ó. Eu tenho aqui primeiro, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Né? Eu tenho aqui é π, e aqui ó, eu tenho π sobre 2. Se ele é maior que π sobre 2 e menor que π, ele vai estar onde? No segundo quadrante. Então, é a tangente no segundo quadrante. Galera, a tangente no segundo quadrante, ela vai ser o quê? Se você perceber, a tangente é o seno sobre o cosseno, né? Não é isso? No segundo quadrante, o que acontece? O seno ele é positivo e o cosseno é negativo. Isso aqui ó, é negativo, tá bom? Logo, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar esse valor aqui também negativo. Ou seja, a tangente de x vai ser menos 2 raiz de 5 sobre 3. 2 raiz de 5 sobre 5, que a gente menos 2 raiz de 5 sobre 5, que a gente vai encontrar aí na alternativa C, beleza? A alternativa C é a alternativa correta da questão número 20. Tranquilo? Questão de número 20 é a alternativa C, beleza? Agora, vamos lá, mais uma questão. A questão agora 21. Na questão 21, o que eu tenho aí é o seguinte, ele diz, sabe-se que o seno de x é menos 3/5 e x é um arco do quarto quadrante. E ele pergunta qual é a tangente de x. Ele quer que a gente diga aí quem é a tangente de x. Vamos lá para a questão 21. Vou colocar a mesma ideia da questão, a questão 20, tá? O que acontece? No quarto quadrante, ó, o que eu vou ter aqui? Ó? No quarto quadrante, que é esse aqui, tá? Eu tenho quem? Eu vou ter o seno negativo e o cosseno positivo. Ó. Seno negativo e o cosseno positivo. Logo, a minha tangente aqui, ó, ela é menor que 0. Então, a tangente vai ser negativa. Esse é o primeiro. Você pode ver que ele já deu para a gente lá que o seno de x é menos 3 sobre 5. Olha só, o seno é negativo. Como eu quero tangente, eu tenho que fazer seno sobre cosseno. Então, eu tenho que descobrir agora quem é o cosseno de x. Só eu descobri quem é o cosseno de x.
Vamos elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ficar o seguinte, com seno ao quadrado de x, sendo que 9 sobre 25, beleza? Eu levei aqui os dois lados ao quadrado, eu chego aqui a seno ao quadrado de x igual a 9 sobre 25. Então, substituindo lá na relação fundamental, eu nem vou colocar mais ela aqui, vocês já devem já saber. Então, vai ficar 9 sobre 25, mais o cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. Passa para o outro lado lá, né, subtraindo, vai ficar 1 menos 9 sobre 25. O cosseno ao quadrado de x vai ser 25 menos 9, ou seja, 16 sobre 25. Extraindo a raiz quadrada, você acha o cosseno de x igual a 4 quintos. O cosseno de x está aqui, ó, ele vai ser positivo mesmo, tá? O seno é negativo. Agora, você fazendo a tangente de x, né, que é seno sobre cosseno, vai ficar menos 3 sobre 5, dividido por 4 sobre 5. Então, multiplica agora aqui, ó, repete o menos 3 sobre 5, multiplica por 5 sobre 4, corta, corta, a tangente de x é igual a menos 3 sobre 4. Está aí, essa é a resposta, e você vai encontrar ela aí na letra A, menos 3 sobre 4. Tranquilo? Questão 22. Agora, eu vou colocar aqui um rascunhozinho aqui ao lado, tá? Ó. E vamos lá. Olha só, gente, a gente sabe que o seno, né, de x é quem? É cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de x é quem? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente de x é quem? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sendo que eu posso também escrever a tangente de x como sendo, tá, o seno dividido pelo cosseno de x. Agora eu vou apresentar outras razões para vocês. Por exemplo, a cotangente de x, que é o inverso da tangente. A cotangente é 1 sobre a tangente, que é igual ao cosseno de x dividido pelo seno de x. Pode ver que é o inverso. A cotangente é o inverso da tangente. Tá? Eu também poderia escrever a cotangente como 1 sobre a tangente. A secante, tá? A secante de x, e eu tenho também a cossecante. Tá? A secante de x vai ser 1 sobre o cosseno de x. E a cossecante vai ser 1 sobre o seno de x. Beleza? Vou colocar aqui, ó, o que o enunciado da questão está querendo que a gente calcule. Ele quer que eu calcule a cossecante ao quadrado de x multiplicada pela tangente de x dividido pela secante ao quadrado de x. Então, gente, olha só, vamos lá. A cossecante, ele diz que a cossecante ao quadrado de x vezes a tangente quadrado de x sobre a secante quadrado de x. Ele quer saber quanto que dá isso aí. A cossecante, a gente sabe que é 1 sobre o seno de x. Logo, a cossecante ao quadrado vai ser 1 sobre o seno ao quadrado de x. E aqui, ó, que multiplica quem? O seno de x sobre o cosseno de x. E aqui, ó, vai ser quem? A secante, sendo que a secante é 1 sobre o cosseno, né? Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Beleza?
Eu vou simplificar esse camarada aqui com esse, tá bom? Então, o que eu tenho aqui agora é 1 sobre o cosseno de x vezes o seno de x, dividido por 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Repete a primeira fração, que é 1 sobre o cosseno x vezes o seno x, multiplicado pelo cosseno ao quadrado de x sobre 1, né? Aqui eu vou simplificar esse cosseno ao quadrado com esse aqui. O que eu vou ficar é com cosseno x sobre o seno de x. E a gente sabe que o cosseno de x sobre o seno de x é quem? É a cotangente, né? Então, vou botar aqui, ó, é a cotangente de x. Que você vai ter aí como resposta a alternativa D. Tranquilo? Cotangente de x.